plenário. Vamos abrir a escritura na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. E como eu já anunciei pela manhã, hoje à noite nós prosseguimos com a exposição da carta de Paulo aos Gálatas. E agora a gente vai considerar os versos de 10 a 14 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas 3, de 10 a 14, você acompanhará comigo a leitura do texto e a gente vai considerar a mensagem dele para a nossa vida e eu espero também poder aplicar as verdades expostas aqui nessa passagem ao nosso coração nessa noite. Gálatas 3, de 10 a 14, é dito assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Até aqui a leitura do texto, e nós vamos manter a passagem aberta para voltar a ela e considerar o que Paulo está ensinando para a gente nessa passagem. Mas eu prossigo expondo a carta de Paulo aos Gálatas. E agora, nessa altura da exposição, você já sabe qual é o propósito de Paulo ao escrever essa carta para a igreja da Galácia. Ele quer proteger a igreja, quer advertir a igreja, quer orientar a igreja na direção do evangelho verdadeiro, do evangelho pregado pelo apóstolo, o evangelho que salva o pecador pela fé. A justificação é dada pela fé, apenas pela fé em Cristo, que as obras de qualquer espécie não servem, não prestam, não são suficientes para tornar o pecador aceito diante de Deus. Paulo está preocupado com o desvio que está acontecendo na igreja da Galácia. Tem gente que está desviando do evangelho pregado por ele para um outro evangelho, que não é evangelho coisa nenhuma, é uma versão falsa, ensinada por mestres judaizantes, que chegaram na Galácia e começaram a confundir a cabeça da igreja da Galácia. Mas esse problema de desviar-se do evangelho é um problema ainda muito real hoje em dia. Ele não é verdade só no tempo lá do apóstolo da igreja da Galácia, mas esse é um problema que a gente enfrenta até hoje em dia. E o desvio pode se dar por motivos dos mais variados. Motivos práticos, motivos de convivência na igreja, mas muitos deles acontecem por causa dos mesmos motivos que aconteceram na igreja da Galácia. Desvio doutrinário, a incompreensão da mensagem do evangelho e por causa disso, a substituição dela por um evangelho que não é o evangelho verdadeiro, o evangelho da graça, o evangelho da justificação pela fé. Paulo teve esse problema, não só na igreja da Galácia, mas em muitas outras igrejas. Mas essa carta aqui é uma carta em que ele trata especialmente dessa questão. O tema que percorre toda a carta, de uma certa maneira, é essa defesa que ele faz da salvação pela graça mediante a fé. E nós já vimos, irmãos, que os judaizantes criaram muito problema para o apóstolo com relação a isso. Perseguiram ele,
disseram que ele não era apóstolo coisa nenhuma, apontaram que o evangelho que ele pregava não era suficiente, e o que eles diziam, em poucas palavras, era: olha, para você ser cristão de verdade, não basta abraçar e crer no evangelho oferecido pelo apóstolo Paulo. Esse evangelho não é suficiente. Para você ser crente de verdade, tem que também se transformar num judeu, tem que se circuncidar, tem que observar os ritos judaicos, tem que guardar a lei, porque, do contrário, vocês não alcançaram a mensagem cristã de maneira completa. Paulo, então, passou a ser perseguido, e as igrejas que ele havia instituído com a sua pregação, passaram a ser alvo desse ensino falso, desse ensino deturpado pelos judaizantes. Esse era o nome que eles recebiam por causa dessa tentativa de voltar ao judaísmo e não ficar apenas com a mensagem pregada pelos apóstolos. Nós já vimos como é que Paulo defende o evangelho dele, como é que ele defende o evangelho que ele recebeu do próprio Deus, e ele mostra isso no capítulo 1, no capítulo 2, e agora no capítulo 3, ele começa a chamar os irmãos da Galácia à sensatez do evangelho. É como se ele chamasse a igreja para uma conversa franca e tentasse mostrar para a igreja a inconsistência de deixar o evangelho pregado por ele e abraçar um outro evangelho. Ele faz primeiro chamando atenção para a experiência deles mesmos. Olha, vejam o que Deus fez na vida de vocês. Não é pela pregação da fé que vocês receberam o Espírito. Não foi pela pregação da fé que Deus deu a vocês uma nova vida. Não foi pela pregação da fé que Deus está operando milagres e maravilhas na vida de vocês. Olha, se é assim, por que abandonar o evangelho da pregação da fé pelo evangelho da escravidão da lei? Isso não faz sentido. A experiência de vocês aponta na direção contrária. Depois ele vai fazer uma segunda chamada à sensatez. Ele vai mostrar que Abraão, o caso de Abraão, conspira contra o evangelho pregado pelos judaizantes. Antes da circuncisão, Abraão foi aceito por Deus, não por nenhuma obra que ele havia feito, mas exclusivamente pela sua fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão, que é o exemplo que Paulo pega para ilustrar o ponto dele, era ninguém menos do que o homem mais importante e que era motivo de orgulho e vanglória pelos judaizantes. Então ele está dizendo assim, mesmo Abraão, que muita gente pega como referência para falar de lei, não foi justificado diante de Deus pela lei, mas pela fé. E ele avança para uma terceira etapa do seu chamado à sensatez da igreja da Galácia, mostrando agora que a própria lei trazia embutida nela mesma a impossibilidade de salvar quem quer que fosse. A própria lei jamais ensinou em momento algum que a salvação é pela lei. Ao contrário, a própria lei sempre ensinou que a salvação jamais pode ser experimentada pela própria lei. Ao contrário disso, a lei tem uma maldição embutida nela para quem tenta ser salvo por meio dela. Ele vai então mostrar que o caminho da fé e o caminho da lei são dois caminhos exclusivos, separados e que não podem ser usados ao mesmo tempo. Para usar uma expressão que você conhece bem, a lei é uma coisa e a fé é outra coisa. De maneira que a lei e a fé não têm uma coisa absolutamente nada a ver com a outra. E ele vai então terminar dizendo que a lei e a sua maldição só podem ser
livres, nós só podemos ser livres dela por intermédio da obra de Cristo. E ele faz isso, irmãos, com 4 argumentos no texto. Argumentos claríssimos que eu quero pontuar para você e fazer você entender o que Paulo está chamando a gente a refletir nessa passagem. Olhando então cada um desses argumentos, que vai então do verso 10 ao verso 14. Vamos olhar o primeiro argumento, que está no verso 10, e que eu posso resumir assim: aqueles que são das obras da lei estão sob maldição. Esse é o primeiro ponto dele. O primeiro ponto dele é mostrar que a lei, ao contrário de ser um meio de salvação, a lei amaldiçoa. Eu até falei com um pouco mais de amaldiçoa aqueles que tentam guardá-la. Veja aí o verso 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Está aí o primeiro argumento. Eu vou chamar a atenção para uma coisa. Em todos os 4 argumentos, o apóstolo Paulo vai usar passagens do Velho Testamento para mostrar que o argumento dele se baseia na própria lei usada pelos judaizantes para tentar descaracterizar o evangelho que ele pregava. É curioso que ele faça isso, e é muito inteligente o que ele está fazendo. É como se você enfrentasse um ladrão. Eu vou dizer que há muito tempo que eu não sou assaltado, eu não estou reclamando disso não. Não mesmo. Mas imagine que você fosse assaltado e você conseguisse pegar a arma do ladrão e voltasse a arma contra ele. Ele ia ficar numa situação bastante embaraçosa, né? Você pegava a arma, agora é minha. O que ele está fazendo aqui? Você está pegando a arma do ladrão e voltando essa arma contra o próprio ladrão. O argumento é o seguinte: vocês estão dizendo que a lei, observar a lei, é o caminho da salvação. É isso que vocês estão dizendo? Vamos dar uma olhada na lei. E eu vou mostrar para vocês que a própria lei diz exatamente o contrário do que vocês estão dizendo. E para isso, irmãos, ele faz menção a essa passagem aí, olha. Todos que estão nas obras da lei estão sob maldição. Porque está escrito. E onde está escrito isso? Na lei. Ele cita aqui Deuteronômio 21, de 11 a 26. Eu vou lá para Deuteronômio com você. Vai lá para Deuteronômio para a gente entender essa citação do apóstolo. Deuteronômio 27, de 11 a 26. Eu não vou ler todo o texto, mas essa é uma passagem, no mínimo, interessante para a gente entender o argumento aqui do apóstolo Paulo. Diz assim, no verso 11 até o verso 13. Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo. Estes, Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estes, para amaldiçoar, estarão sobre o monte Ebal, Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: para aí um pouquinho, primeiro guarda a imagem, tem 2 montes, o monte Gerizim, onde havia metade das tribos representada, e o monte Ebal, que era a outra metade. Quem estava no monte Gerizim abençoava, quem estava no monte Ebal amaldiçoava. Então, primeiro assim, a lei já previa a maldição. A lei já previa a maldição. E a lista de coisas que está aí é uma lista muito interessante. Veja a primeira coisa do verso 15.
Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá. Fala aí, irmão, amém? Então olha só, do verso 15 até o verso 26, era o pessoal do Monte Ebal repetindo as maldições. E sabe o que o povo falava? Para cada maldição, fala de novo, irmão. Fala forte, irmão. A gente só fala amém forte para bênção, né? Aqui tinha que falar forte para maldição também. E veja qual é a última maldição, verso 26. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá, amém, irmão. Olha, o apóstolo Paulo tira a maldição que ele cita do verso 10 de Gálatas 3, aí do capítulo 17, ou melhor, 27 de Deuteronômio, verso 26. O que ele está fazendo é usando esse verso para dizer assim: a própria lei já havia dito que quem tenta cumpri-la e não consegue é maldito. E aí, irmãos, ficava claríssimo para o povo do Velho Testamento que ninguém era capaz de cumprir cabalmente a lei. Que a lei tornava o povo convencido da sua própria incapacidade de cumpri-la. E o que é pior, quem tentasse cumprir a lei para ser aceito diante de Deus por ela, era amaldiçoado. E amaldiçoado no Velho Testamento é sinônimo de alguém que foi separado, apedrejado, banido da presença de Deus para todo sempre. Alguém que foi lançado no inferno. O que salvava então o povo do Velho Testamento não era o cumprimento da lei, definitivamente não era. O que salvava o povo no Velho Testamento era aqueles sacrifícios que eles apresentavam no santuário, no templo, no tabernáculo, e que apontavam para o sacrifício de Jesus. Era lá que eles encontravam graça, perdão, misericórdia, mas na lei não tinha misericórdia nenhuma. Não havia a menor ideia de que a lei pudesse ser um meio de salvação. Ao contrário disso, o alvo da lei era denunciar o pecado do povo, denunciar a nossa impossibilidade de cumpri-la. O argumento é que ninguém, irmãos, ninguém deve imaginar que o Velho Testamento mostre a lei como um caminho de salvação. Eu sei que nós gostamos muito dessa ideia, irmãos, de que podemos gerar as nossas regras de moralidade, de cumprimento, de coisas que a gente vai fazer e que nos tornam aceitáveis diante de Deus. Você encontra muitas pessoas que dizem assim: olha, eu não fumo, não bebo, não faço isso, não faço aquilo, por isso Deus vai ser bondoso comigo. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que ela criou um conjunto de regras, ela cumpre essas regras, ela vai ser aceita. Não é isso? O grande engano dessa mentalidade é que nenhum de nós cumpre nenhum conjunto de regras. Nenhum de nós é capaz de cumprir nem mesmo os códigos de moralidade que nós criamos. Nenhum de nós deve imaginar que podemos justificar-se diante de Deus, ou justificar-nos diante de Deus, pela nossa bondade, pela nossa sinceridade, pela nossa religiosidade. Paulo está dizendo assim: a lei nos torna todos nós impuros, injustos, incoerentes. E o que é pior, quem tenta usar a lei para ser salvo por meio dela, só se torna alvo da maldição dela. Ponto de Paulo, irmãos,
é que, mesmo quando a gente tenta se comparar com os outros, isso não serve. Porque a lei diz também que quem tenta se comparar com os outros está cometendo transgressão da lei. E, portanto, não a cumpre. É ler do engano pensar que esse é o caminho do Velho Testamento. Nunca foi. Nunca teve a pretensão de ser. Quem se coloca nessa posição está se colocando em posição de ser amaldiçoado pela lei e pelo próprio Deus da lei. E amado, ser amaldiçoado por Deus é coisa muito séria. Muito séria. Essa tentativa não é vista por Deus com bons olhos. Pelo contrário, Ele a vê como alvo da sua maldição. É bom que a gente lembre que esse é o primeiro argumento. Primeiro, aqueles que são das obras da lei estão sob maldição. Segundo argumento, é que é evidente que ninguém é justificado pela lei diante de Deus. Veja o verso 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Mais uma vez ele está citando o Velho Testamento e agora Abacuque. O justo viverá pela fé, é uma passagem do livro de Abacuque. Vamos entender o argumento aqui. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Parece para a gente uma coisa que não é tão evidente assim. Porque a gente às vezes usa algumas comparações que são falsas para essa evidência que Paulo está apontando. Eu sei que a gente pode pensar assim: ah, mas pastor, tem gente no mundo que é honesta, séria, bondosa, gente que transparece um grau de coerência, de responsabilidade, de seriedade acima da média. Quando a gente compara essas pessoas com outras pessoas, elas estão realmente justificadas. Esses dias eu estava de ônibus, e aí estavam lá aqueles pobres coitados que estão vendidos pelo crack. E aí um sujeito que estava do meu lado olhou para aquela cena e falou assim: essa gente aí não vale nada, devia todo mundo morrer. Eu sei que eu não compartilho e você não com a visão dele, mas o que ele estava fazendo? Se comparando a elas, e imaginando que essa comparação o tornava melhor do que elas. Você talvez conheça muita gente que pensa assim, que usa a ideia de que é melhor do que o outro a partir das suas credenciais de honestidade, de bondade, sinceridade, de bom comportamento e coisas do gênero. Qual o problema dessa lógica falsa e equivocada? É que essa lógica falsa e equivocada não é o que Paulo está apontando no texto. Está dizendo assim: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. Irmãos, vamos lembrar uma coisa. Deus olha para a gente de uma maneira diferente daquela que nós olhamos uns para os outros. Porque Deus olha para onde, irmão? Para dentro do nosso, e Ele vê o lado de dentro da gente que a gente em geral não mostra para ninguém. Ele vê as inclinações malvadas do nosso coração. Ele vê os desejos pervertidos do nosso coração. Ele vê o olhar amaldiçoado dos nossos corações. Ele vê aquilo que a gente faz em público, mas também aquilo que a gente faz em secreto. Ele vê o que a gente faz diante da internet, que a gente faz fora dela. Deus olha para a gente, irmãos, de uma maneira que Ele é capaz de enxergar as coisas mais impuras que estão dentro da gente. E isso nenhum de nós pode esconder dEle. E, portanto, diante dEle, ninguém é justificado pelo que faz ou pelo que deixa de fazer. Porque não temos nada para oferecer a Ele que não seja contaminado pelo nosso pecado. É evidente que quando a gente olha pela perspectiva de Deus, ninguém é justificado pelo que faz, pelas obras que tem para oferecer. O ponto de Paulo, irmãos, é
é que o justo vive pela fé. E aí ele cita Abacuque. Vamos lembrar rapidinho, só para a gente poder ter entendimento do que ele está fazendo aqui. A própria lei já dizia isso. Que não é pelas obras da lei que alguém é justificado. Porque Abacuque já havia dito no passado que o justo vive pela fé. E aqui, irmãos, o contexto é, Abacuque, em Abacuque 2,4, recebe de Deus essa resposta. Abacuque está muito intrigado, porque Deus está levantando os caldeus, que é um povo ímpio, para castigar o povo de Deus. E aí a pergunta de Abacuque para Deus é a seguinte: Senhor, por que tu estás usando os caldeus, que são um povo mais ímpio do que nós, para nos castigar? Tem sentido isso, Senhor? O Senhor não vai fazer nada contra os caldeus? Eles também vão passar impune? Tudo bem que o Senhor está castigando a gente. Mas e os caldeus? É que nem aquele filho que está apanhando do pai e fala assim: meu irmão, não vai apanhar também não? Ele também fez bobagem, ele não vai apanhar? Aí Deus dá a resposta para Abacuque. Abacuque, espere e confie que a minha justiça também vai alcançar os caldeus. O justo vive pela fé. Vive pelas palavras que eu dirijo a ele. Ele confia naquilo que eu digo para ele, naquilo que eu revelo para ele na minha palavra. O justo não é aceito aos meus olhos pelas coisas que ele faz, porque ele não tem nada para me oferecer nesse sentido. Mas ele é aceito pela fé que repousa em mim e nas minhas palavras. Então o argumento de Paulo é que é evidente, irmão, que ninguém é justificado pela lei, mas pela fé que vive o justo. O terceiro argumento dele é que a lei e a fé não tem nada a ver uma coisa com a outra, que a lei é uma coisa, a fé é outra coisa, a lei é um caminho e a fé é um caminho completamente diferente da lei. Veja aí como ele diz isso no verso de número 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. E mais uma vez ele está citando o Velho Testamento, agora no livro Levítico 18, verso 5, essa citação que ele faz: aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá, é uma citação de Levítico 18, 5. Qual é o argumento aqui? O argumento é, a lei e a fé não tem nada a ver uma coisa com a outra. A lei é uma coisa, a fé é outra coisa, e elas não podem se misturar. Quem caminha numa direção não pode usar o outro. E qual é o caminho da lei? O caminho da lei é o caminho do mérito. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. O caminho do mérito é o caminho da escola, é o caminho da universidade, o caminho do Enem. O Enem é um caminho do mérito. O Enem, que agora é um teste sério para avaliar o ensino médio, né, para os que querem entrar na universidade, sabem que funciona assim. Se você ter uma nota acima de um determinado valor, você está aprovado. E se você tirar uma nota abaixo daquele valor, você está reprovado. E tem misericórdia nessa história? Não tem. É aprovado ou reprovado. Escolas sérias funcionam assim. Não tem aprovação automática. Eu exerço um pouco o Ministério de Ensino também na universidade. E é curioso como os alunos não entendem isso, né? Você faz a regra lá no início do jogo. Aí as provas passam. Alguns deles não conseguem ter a nota. E eles vêm sempre com uma desculpa, né? Mas professor, você não pode dar uma ajudazinha aí, não? Dá um trabalho aí para tentar aliviar a nossa barra, né? Aluno chorão é a pior coisa do mundo. Porque eles têm sempre uma desculpa para contar. Tem sempre um problema para justificar a incompetência deles. Eu sei que aqui na igreja não tem esse tipo de aluno. Não temos problemas nessa área. Todos os alunos aqui são exemplares. Todos eles tiram sempre acima de 9.
sempre tiram nota A. Mas aluno tem que entender que na escola funciona por mérito. E no mérito, irmão, não tem espaço para misericórdia. O que Paulo está dizendo é o seguinte: o caminho da lei é o caminho do mérito. É o caminho que não dá espaço para misericórdia, para graça, para bondade. Tirou a nota aprovada, está aprovado. Tirou a nota para ser reprovado, está reprovado. Simples assim. De maneira que ninguém vai chegar diante de Deus na eternidade e dizer assim: Senhor, dá uma ajudazinha aí, Senhor. Meu filho, você escolheu o caminho do mérito. No caminho do mérito, ninguém é aprovado. Mas, Senhor, não tem misericórdia. O caminho da lei é esse aqui, olha. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Você observou os preceitos da lei? Não. Então não tem vida. Tem morte, tem maldição, tem condenação eterna. E você sabe, irmãos, o problema do incrédulo, do homem sem Deus, é que ele não enxerga essa lógica que ele usa quando ele usa o caminho da lei. No coração da gente, às vezes, a gente sempre alimenta a falsa esperança de que nós temos, no fundo, algum merecimento. Até essa linguagem está sendo usada na igreja hoje em dia, né? Senhor, eu não mereço. Irmão, que linguagem é essa? Deus não trata a gente com merecimento, porque se tratasse com merecimento, estávamos todos condenados. Porque diante da lei, não temos nada para apresentar que nos torne merecedores de qualquer coisa. O incrédulo sempre acha que ele não é tão ruim assim. Que na verdade ele não é tudo aquilo que poderiam dizer a respeito dele, que ele não enxerga. É que para Deus, irmãos, diante dele, usar o esquema do merecimento é perder, perder e perder. É ser reprovado e ser reprovado. Não tem a menor chance de o pecador se encontrar salvo baseando-se nas suas próprias boas obras. Porque nossas boas obras não passam de trapos imundos. Na lei, não tem chance de ser justificado. E na lei, não tem espaço para misericórdia. Paulo está dizendo assim, olha, a lei não pode proceder da fé, e a fé não pode proceder da lei. É que nem, eu não sei se essa ilustração ajuda, é que nem água e terra. Você pode botar junto, mas eles não vão se misturar? Nunca. Nunca. São coisas de natureza completamente diferentes. E quem tenta usar a lei, imaginando que assim pode ser justificado, está usando um caminho sem volta. Um caminho de reprovação. Um caminho de maldição. Um caminho de condenação. Isso não está só no Novo Testamento, está na própria lei. A própria lei sempre previu isso. A própria lei sempre ensinou isso. E quem tenta guardá-la, se coloca nessa posição. O último argumento de Paulo é a boa notícia, né? Porque eu já falei de muitas más notícias até agora, ainda bem que tem essa boa notícia. É que ele fala da obra de Cristo. E coloca essa obra de Cristo sob esse contexto, em contraste com tudo aquilo que ele já falou da lei. E ele dá uma certeza para a gente que é a seguinte: em Cristo, e apenas em Cristo, somos resgatados da maldição da lei. Aqui, maldição da lei, como essa tentativa de se auto-justificar diante de Deus. Como é que ele coloca isso para a gente? Versos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito:
Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. E ele cita mais uma vez o Velho Testamento. E aqui eu quero ler o Velho Testamento com você, porque quero chamar a atenção para essa passagem aí que Paulo está fazendo menção. É Deuteronômio 21, de 22 a 23. Deuteronômio 21, de 22 a 23. Você vai ver que nessa passagem está essa citação que o apóstolo Paulo faz. Importante a gente entender essa passagem para também entender a conexão que Paulo está fazendo lá em Gálatas. Diz assim: se alguém houver pecado passível de pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Os judeus, por orientação do próprio Deus, tinham algumas maneiras de tratar alguns tipos específicos de pecado. Haviam pecados passíveis de morte. Um deles, por exemplo, era o adultério. Você se lembra daquela passagem em que a mulher foi pega em flagrante adultério e ela deveria ser apedrejada pela lei. A lei previa que o apedrejamento era uma maneira de tratar os pecados passíveis de morte. Mas uma outra maneira de tratar pecado passível de morte era, depois de ser morto, pendurar o corpo no madeiro. Essa maneira de pendurar o corpo no madeiro tinha um objetivo muito claro. Aquele sujeito pendurado no madeiro era um exemplo para o povo do que a lei fazia com aqueles que a transgredissem. O povo ficava temeroso de que o mesmo pudesse acontecer com eles. E quem estava no madeiro era declarado pela lei como maldito de Deus, porque fora pendurado no madeiro, uma vez que transgrediu a lei com um pecado passível de morte. É curioso que a lei também previa que não deveria se exagerar também. O corpo deveria ser colocado no madeiro durante o dia, mas não deveria ser deixado lá à noite. Deveria ser tirado e enterrado. Tudo bem que a gente fizesse assim, mas não vamos exagerar na dose. Vamos preservar de alguma maneira a integridade daquele corpo. Paulo está dizendo assim, olha, Cristo resgatou a gente na maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. A lei exige que aqueles que são transgressores dela sejam sentenciados à morte e considerados malditos. Ele foi pendurado no madeiro, e esse detalhe não é uma coincidência, irmãos. Ele foi pendurado no madeiro para que ele fosse maldito de Deus em nosso lugar. Paulo está dizendo, olha, o castigo que eu e você deveríamos receber, Ele recebeu em nosso lugar. Sabe quem deveria estar lá preso no madeiro, irmão? Eu e você. Sabe quem deveria ser exposto ao madeiro como maldito de Deus? Eu e você. E só não estamos lá, e só não fomos colocados lá, porque Ele se fez maldito em nosso lugar. Aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós.
aquele que não era maldito se fez maldito por nós. Então Paulo está dizendo, olha, foi ele, a obra dele, que nos resgata da maldição da lei. Agora a lei não tem mais o direito de nos cobrar o preço da maldição, não porque nós façamos coisas que agradam a Deus, que cumpram a lei, porque não somos capazes de fazer isso, mas porque ele se fez maldito em nosso lugar. O que ele veio fazer, irmãos, foi nos resgatar da maldição da lei. Essa expressão resgatar aqui é aquilo que você entende bem. Pagar um preço, não é assim que se faz? Quando você quer resgatar alguém que estava lá cativo, você paga um preço. Há quem diga que Jesus pagou o preço para o diabo. Não é verdade isso não está na Escritura, e essa é uma doutrina herética. Paulo está dizendo que ele pagou o preço exigido pela lei de Deus. A lei que nos amaldiçoava foi cumprida, paga plenamente em Jesus. E agora nele, e por causa dele, da obra que ele realizou no madeiro, nós somos livres da maldição da lei. E veja que como consequência disso, o apóstolo Paulo vai apontar para a gente algumas bênçãos que alcançaram aqueles que se apropriam dessa libertação oferecida por Jesus. Verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus. Agora, a bênção que Deus prometeu a Abraão, a bênção prometida a Abraão era a libertação da maldição da lei. E agora ela alcança os gentios, mesmo quem não é descendente físico de Abraão. Eu e você somos gentios nesse sentido. Agora nós somos abençoados por essa bênção. E mais uma vez, irmãos, não por nada que tenhamos para oferecer para Deus, mas por aquilo que Ele faz através do Seu Filho por nós. Ele diz mais, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aqui, irmãos, o Espírito prometido é a síntese de tudo que Deus nos dá através do Senhor Jesus. O Espírito prometido é a síntese de todas as bênçãos que Deus outorga ao seu povo, que está livre da maldição, da condenação da lei. É a paz, é o fruto do Espírito que Paulo vai tratar mais lá na frente, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. É a vida que Ele transfere para nós e que testemunha em nosso espírito que somos filhos de Deus. É Ele agindo em nós para que vivamos essa vida que agora nos foi dada em Cristo. É Ele quem nos guia, como lemos essa noite em Romanos 8. É nele que agimos e nos movemos. E é Ele quem adoramos. O Espírito prometido é essa vida de Deus implantada em nós, pelo seu Espírito que nos foi dado. Então o ponto é, essa dádiva é dada a todos aqueles que pela fé recebem a bênção de Abraão, que está em Cristo, e no que Ele fez, resgatando-nos da maldição da lei. Deixa eu fazer aqui algumas aplicações. A primeira delas, irmãos, é que eu quero lembrar uma coisa que eu vou dizer muitas vezes daqui para frente. Só existem, irmãos, duas religiões sobre a face da terra. Só duas religiões. Ah, pastor, não tem um monte de religião por aí? Não, mentira, só tem duas. Só duas. Mas, pastor, eu conheço um monte de religiões. Espera aqui para você entender o meu argumento. A primeira religião é a religião da autossalvação. É aquela religião em que os seus adeptos tentam se salvar pelo que eles são e pelo que eles fazem.
O nome dessa religião tem variações na história. E hoje em dia ela se apresenta com vários nomes. Mas no fundo todas elas dizem a mesma coisa. Você é salvo pelo que você faz, pelo que você é, pelo que você oferece para Deus, pelas tuas boas obras, pelo que você pode chamar aí de boas obras, código moral, ética, bom comportamento, sinceridade, honestidade, seja lá o nome que você queira dar para isso. A religião que apregoa que você é salvo pelo que você faz e pelo que você é. Uma outra religião é a religião que confia em outro para ser salvo. Que já abriu mão dessa leitura falsa de que nós somos capazes de tornarmos agradáveis a Deus. A religião daqueles que confiam em Cristo e sabem que apenas nele e ninguém mais podemos ser livres da maldição da lei. Daqueles que dependem dele e apenas dele, como aquele que se fez maldição em nosso lugar. E amado, eu queria perguntar isso para você, como algo que eu acho que você tem que responder o mais urgente possível na sua vida. Em que religião você está, irmão? Qual é a sua religião? De que lado você está? Da ideia de que você pode ser salvo e a sua esperança depende de você mesmo? Ou do lado de Cristo, dependendo inteiramente como aquele que o livra da maldição da lei? Segunda aplicação, que é um passo a mais nessa primeira, é que eu acho, amados, que a gente tem que se examinar sobre essas coisas de vez em quando. Sabe por quê, irmãos? Porque nós podemos passar a confiar em nós mesmos, sem até perceber que estamos confiando em nós mesmos. Nosso coração é tão enganoso nesse sentido, somos tão arrogantes e tão tendenciosos à autonomia, isso está tão enraizado na gente, que a gente pode se enganar, imaginando que nossa salvação é algo que nós construímos com base naquilo que fazemos e somos. Sabe que há sinais disso. Quando você encontra uma pessoa assim, muito arrogante, muito orgulhosa, muito independente, muito autônoma, que começa a criticar os outros, sempre se mostrando melhor e mais santa, sempre se mostrando alguém que acredita nas suas credenciais para ser aceito diante de Deus, o que essa pessoa está dizendo é que talvez ela esteja começando a acreditar que a salvação dela depende dela mesma. Sabe por quê, irmão? Quando você encontra um crente de verdade, crente que é crente, assim, crente com C maiúsculo, que foi alcançado pela graça e conhece o Evangelho, primeiro, esse sujeito é profundamente humilde. Ele sabe o quanto ele é pecador. Ele sabe que ele não vale nada mesmo. Para usar as palavras de Lutero, ele é pecador no nome e pecador no sobrenome. Sabe qual é o meu nome? Dizia Lutero: pecador, pecador. Ele sabe, irmãos, que tudo na vida dele é pela graça mesmo. E se não fosse pela graça, ele não teria a menor possibilidade de ter sido salvo. Ele é alguém que só se gloria na cruz de Cristo, que só se gloria na mensagem do Evangelho, que só se gloria naquele que se fez maldito no madeiro. E ele sabe disso.
Você pergunta para ele, você é salvo? E ele diz assim, olha, sabe que eu sou? Mas é tudo pela graça. Eu sou pelo que Cristo fez por mim. Eu sou porque Ele se fez maldito em meu lugar. E ele passa a olhar para as pessoas com um olhar cheio de compaixão e de graça. A mesma graça que ele experimentou da parte de Deus na vida dele. Então, amado, se examine nesse sentido. Verifique até que ponto você não está começando a acreditar que você é o rei da cocada preta. Ou da cocada branca, ou da cocada amarela. A cocada que você quiser, irmão. Lembra, você não é rei de cocada nenhuma. Não tem cocada, irmão. Não tem nem açúcar para oferecer, muito menos coco. Tem outra coisa que eu não vou dizer o nome. É tudo pela graça, irmão. É tudo pela graça. Que a gente se glorie apenas na cruz de nosso bendito Senhor e Salvador, Jesus. Terceira aplicação é para a gente, irmãos, que está tentando se justificar diante de Deus pela lei. Gente que ainda tem resquício de própria justiça ou de justiça própria. Deixa eu dizer para você o seguinte, meu amado, você jamais será justificado diante de Deus dessa maneira. Desista. Primeira coisa que o Evangelho quer dizer para você essa noite é: desista. Pare agora. Porque você só vai colher maldição. Você só vai colher condenação. E não há absolutamente nenhuma chance de você ser salvo baseando-se em qualquer coisa que você possa oferecer para Deus. A lei jamais foi dada com essa pretensão. A lei deixa a gente completamente sem nenhum argumento para buscar essa autojustiça. Amado, desista de se autocondenar e imaginar que você precisa fazer coisas para Deus te olhar com graça e misericórdia. Isso não é verdade. Isso não é vida cristã. Isso não é evangelho, irmão. O evangelho é a gente descansar plenamente na justiça daquele que se fez maldição em nosso lugar. Você está frustrado, irmão? Não tem forças? Está usando o caminho da lei. O caminho da lei não serve. O caminho que nos salva é o caminho da fé. Agradá-lo é pela fé. É impossível agradar a Deus sem fé. É impossível ser aceito diante dele sem fé. Amado, graças a Deus pelo Evangelho de Cristo e pela libertação que Ele nos oferece por pura graça. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. E retira do nosso coração, Senhor, qualquer tentativa, por menor que seja, de basearmos a nossa aceitação diante do Senhor por qualquer coisa que tenhamos para te oferecer. Dá-nos a compreensão de que a lei estabelece de maneira muito clara a maldição para todos aqueles que tentam e jamais conseguirão guardá-la. Dá-nos a compreensão, Senhor,
que Cristo nos libertou de uma vez por todas da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. Chama, Senhor, para a liberdade desse evangelho aqueles que ainda não conhecem a Cristo nessa noite. Chama, Senhor, para a liberdade desse evangelho aqueles que talvez estejam reféns de uma visão falsa, equivocada, diminuída, menor dessa libertação. E dá a nós, Senhor, a segurança, pela ação do Teu Espírito, para que nem mesmo o diabo roube do nosso coração, pela verdade da Tua palavra, que todos aqueles que estão em Cristo, para esses, absolutamente nenhuma maldição há. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E que agora, o amor de Deus, o Pai, a graça soberana de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão eterna do Santo Espírito de Deus esteja convosco, e com todos aqueles que já foram alcançados pelo Evangelho, espalhados por toda a face da terra, hoje e para todo o sempre. Amém.